Olá, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o 7º Boas Novas Entrevista, o seu programa semanal e sempre trazendo um convidado, falando de um assunto relevante para a nossa cidade. E hoje nós temos o prazer, a alegria de receber o meu amigo, o meu irmão Edivaldo Costa. Muito obrigado, pastor Vanderlei. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, internautas, pastor Vanderlei. Eu quero iniciar parabenizando esse programa. Eu tenho assistido e tenho percebido da utilidade, da importância dos temas debatidos, dos convidados, entrevistados. Meus parabéns. Estou aqui diante da equipe técnica, o pessoal por trás das câmeras. Não acontece nada de qualquer jeito, é tudo muito organizado. Sinop só ganha com esse programa. Parabéns. Obrigado, Edivaldo. O Edivaldo, ele é uma pessoa muito conhecida na cidade, vereador e professor, né? E a minha primeira pergunta para o Edivaldo é: como é ser o educador em Sinop? É ser educador em qualquer lugar. Na realidade, a educação no Brasil ela nunca foi muito boa. Nós nunca tivemos entre os principais países nas avaliações mundial de qualidade na educação. O professor sempre teve muita dificuldade em sala de aula. Eu defendo a educação técnica. Eu sou a favor da educação que algumas ideologias políticas chamam de tecnicismo. É esse tecnicismo que eu defendo. Que o médico seja médico, que o engenheiro seja engenheiro, que o aluno aprenda matemática, que o aluno aprenda história, geografia, língua portuguesa e possa, através desse conhecimento, crescer na vida. A minha linha de pensamento na educação é essa. Sempre foi essa. Nunca mudei. Agora, existe uma linha de pensamento que entra mais para Paulo Freire, em que se constrói conhecimento baseado em Vygotsky, que era um escritor russo, e Piaget, que era um suíço, em que levem muito em consideração as questões tanto físicas, enfim, biológicas do aluno, da criança, quanto as questões sociais, segundo Vygotsky. Claro que isso é importante. Claro que a consciência de classe, a consciência política, a consciência social é muito importante. Mas por que os filhos das pessoas ricas, ou das pessoas que têm mais condições, ou de alguns professores que têm condição, vão para a escola particular e lá aprendem de forma técnica, se formam e se transformam em bons profissionais? Por que a educação pública não pode ser capaz de desenvolver um trabalho que o filho do jardineiro tenha a mesma oportunidade que o filho do juiz? Por que a educação pública não pode desenvolver um trabalho em que o filho do motorista do ônibus tenha a mesma oportunidade do que o filho do político, do prefeito, do vereador, dos empresários? Então eu defendo a educação dessa forma. Eu vejo a educação sempre pedalando, sempre sofrendo. Eu poderia ter mais investimento? Poderia, mas os 25% mínimos da arrecadação dos municípios, mínimo 25%, são garantidos. Precisava de mais, sem dúvida nenhuma. Há município que aplica mais de 25%, 28%, 30%, até 32%. Porém, há muito que melhorar na educação no Brasil. Tem muito que se fazer, tem muito que mudar e isso não acontece do dia para a noite. Eu vejo, Edivaldo, que você é um apaixonado, né, pela educação, você ama ensinar. Como que foi a sua trajetória nessa profissão aqui no seu tempo aí de professor? Como é que foi? Começou no início da década de 90. Eu fui convidado para dar aula de língua inglesa aqui num colégio, que era o Colégio Piscinati, aqui no bairro Primaveras, e o Colégio Camões, Luiz Vaz de Camões, que não existe mais, é um colégio supletivo, também no Primavera eu dava aula de história. E começamos, eu me lembro até que nessa Avenida das Palmeiras, Rua das Primaveras, não tinha asfalto. A gente vinha de bicicleta, eu morava no centro da cidade, na Rua das Castanheiras, então eu vinha de bicicleta até meados aqui do Primavera para dar aula. Comecei nessas escolas, depois fui para o colégio Alberto Seib, que é uma escola excelente, particular, existe até hoje, bons profissionais, método excelente. Fui para o colégio Escola Oesp, né, não existe mais, hoje é o colégio CAD.
E, enfim, essa foi a trajetória nossa, sempre dando aula. Hoje eu dou consultoria em algumas cidades, eu consultoria em algumas empresas aqui em Sinop, na área de planejamento estratégico, na área de vendas, enfim, em algumas associações. Eu não paro. O contato com a pessoa, a troca de conhecimento, a construção de conhecimento mútuo, isso não pode parar. Isso acontece dentro da igreja. Na igreja você não cria, mas você aprende o que está escrito na Bíblia. Então essa troca de conhecimento, esse aprendizado de um para com o outro, isso eu não paro nunca. Esse eu amo. Eu amo fazer e não vou parar de fazer. Às vezes eu dou até aula de violão em algumas comunidades, algumas igrejas, gratuitamente, só para continuar tendo esse contato que me faz bem. Essa paixão. E essa paixão pela educação, como que você migrou para a política? Que eu vejo que você também é um apaixonado. Você hoje é um vereador em Sinop e eu vejo que você é um apaixonado pelas causas dessa cidade. Eu tenho uma vocação para o serviço público, não é o mandato em si. É o serviço público, a pessoa que tem o prazer de ir lá na estrada e ver que precisa consertar e vem no executivo brigar por isso, que vai no posto de saúde, vê que tem problema e precisa vir brigar por isso. Na verdade, o político não é só quem tem mandato. Hoje, com as mídias sociais, as pessoas falam comigo cotidianamente. No meu WhatsApp, manda mensagem, me convoca para ir no bairro, me pede ajuda para outro bairro, a gente vai num lugar, vai no outro. Hoje é político toda a sociedade. Grande parte da sociedade, graças a Deus, tomou uma consciência política de que o Brasil não é dos políticos, não é de quem tem mandato. A cidade não é de quem tem mandato, a cidade não é do prefeito, a cidade é do povo. Então essa consciência política, ela é muito boa e isso nos ajuda, quem tem mandato. Então o que acontece? Eu não migrei para a política só para ter mandato. É porque para debater a cidade, para brigar pelas causas sociais, para brigar pela sociedade, é lá. Se você não tem mandato, não é na padaria, não é na farmácia, é lá no parlamento, é dentro do poder público que você briga pelo que você acredita. E vou falar uma coisa para o senhor, eu não acredito em milagres, eu não acredito em salvador da pátria, mas o trabalho tem que ser constante. Você vê o atual presidente do Brasil, que tem o meu respeito total, esse homem ficou 7 mandatos no parlamento, lutando pelo que acreditava, sendo pisado às vezes, sendo desacreditado pela mídia, pelos colegas de parlamento, sendo humilhado, mas não se deixou humilhar, porque ele sabia o que queria, e ele chegou à presidência da República. Então, na verdade, você tem que usar o mandato para fazer, não para dizer eu vou ser o salvador da pátria, a partir de hoje não vai mais ter problema, mas combater o problema e enfrentar as demandas de frente cotidianamente. Isso é o que nos engrandece quando se tem mandato. O mandato não é para vaidade, o mandato não é para uso pessoal, o mandato não é para vantagem pessoal. O mandato é para debater e buscar soluções para quem paga imposto. Esse é o objetivo de um mandato, é debater a cidade. É lutar pela cidade. Pela cidade, né? Pelas causas do povo, né? Claro. Eu vejo que você tem essa paixão tanto pela educação como pela política. Eu vejo, né, a maneira que você se posiciona, como você corre atrás, como você se dedica pelas causas, né? Você é um vereador empenhado, uma pessoa empenhada e uma pessoa intensa, né? Você vive intensamente quando professor, intensamente como professor, como vereador, intensamente como vereador. Como você me fala, como Jesus entrou na sua vida? Que tempo, que época, quando que Jesus tocou no seu coração? Muito interessante essa pergunta, que aí me remete a um pensamento de que há quanto tempo eu procuro na igreja alguma coisa? Há quanto tempo eu frequento templos, igreja, buscando algo, porque a alma é sedente de algo. Mas eu busquei algo de forma errada, porque não é o terno que eu uso, a gravata que eu uso, que me cura interiormente. Não é a frequência na igreja, mas é o contato com Deus, é o contato com o transcendente, é a ligação com Deus independente dos outros estarem vendo. Acho muito interessante aquele versículo que diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com Deus, que Ele em secreto está te ouvindo e te responde. Então essa experiência pessoal com Deus faz pouco tempo que eu tenho. Frequentar a igreja faz muito tempo.
mas ter uma experiência com Deus, eu tive que cair, eu tive que ir no fundo do poço, eu tive que estar no lamaçal para entender que eu não tenho força de me levantar sozinho, que eu não sou capaz, lendo os livros que li, buscando o conhecimento que existe nos livros, enfim, em qualquer lugar, cursos até de coach que fiz, preparação para relacionamento, preparação para entregar curso para alguém, preparação para alguém, ajudar alguém a administrar a sua empresa, que a gente dá consultoria em planejamento estratégico, vendas em várias áreas. Isso não foi capaz de me tirar do lamaçal, da fossa, da dor, do erro, da tristeza, do fundo do poço. Isso não foi capaz. Então tem uma distância muito grande entre frequentar uma igreja e dizer eu tenho Deus, do que você de fato ter uma experiência com Deus. Essa experiência eu tenho de 2011 para cá. A partir de 2011 é que eu tomei uma consciência, acho que João 3 fala isso, chama isso de novo nascimento, né? Que você entende que Deus é soberano, que sem Ele, quando Ele fala sem mim nada podeis fazer, é uma realidade. Sem Ele nada do que foi feito se fez, que nós precisamos dessa entrega total e cotidiana. Eu levantei a mão e fui na frente, ou me batizei, e isso vai fazer de mim uma pessoa de Deus e o outro não. Na realidade é uma entrega cotidiana. Todos os dias a gente está numa luta, porque o espírito está preparado, a carne é fraca. Todo dia é uma luta constante, é uma batalha constante para você poder se agarrar com Deus, para Deus poder te ajudar. Você tem que estar se entregando. Não estou falando em termos de se entregar para a salvação. Estou falando de se entregar para poder continuar buscando uma mudança cotidiana, uma santificação, algo cotidiano. Às vezes eu penso que eu estou forte, eu estou fraco, né? E às vezes eu penso que estou fraco e Deus está me fortalecendo. Paulo dizia isso e é uma realidade. A gente ouve muito falar hoje de intensidade, né? Então fala assim, tudo aquilo que a gente vai fazer tem que ser intenso, como você é intenso. Quando a gente fala em servir a Jesus, é intensidade também, né? É o deixar, é o entrar de cabeça realmente, é o deixar Deus trabalhar, Deus transformar, Deus modificar, para que a gente possa ver as coisas mudarem, né? A transformação acontecer. E você falou de experiências, né? E me remete a fazer uma pergunta para você. Me conta uma experiência assim que você tem algo muito bom que Deus fez para você, que te alegrou o seu coração. Eu tive duas experiências muito fortes. Uma foi a cura do meu filho, quando ele foi diagnosticado no útero da mãe dele com uma anomalia no cérebro. E nós fizemos, ela não sabia, a médica não falou para ela, falou só para mim. E eu, no começo, nos primeiros dias, não sabia o que fazer, eu fiquei anestesiado, fiquei apático, eu fiquei sem fé e com fé ao mesmo tempo, enfim. Mas quando foi chegando os últimos dias de retorno à médica, 30 dias depois, em que ia ter diagnóstico final para ver o que faria naquele momento, eu falei para Deus, eu entrei na despensa da minha casa, na casa que eu moro há 20 anos, entrei na despensa da casa, eu dobrei o joelho num banquinho, esse banquinho eu uso ele para trocar lâmpada às vezes, porque tem umas partes baixas em casa, e eu dobrei o joelho ao lado desse banco e comecei a pedir para Deus, se Deus quisesse mandar o meu filho sem vida, eu aceitava, porque é a vontade de Deus. Se Deus quisesse mandar o meu filho sem voz, sem fala, sem andar, eu ia recebê-lo, porque essa seria a vontade de Deus. Se Deus quisesse mandar meu filho sem a visão, por consequência dessa anomalia no cérebro, o que Deus quisesse fazer, eu estava ali para aceitar. Mas eu falei para Deus, mas se o Senhor quiser curar o meu filho, lá no útero da mãe dele, está aqui uma pessoa que ainda acredita que o Senhor de hoje é o mesmo Deus do passado. E o meu filho nasceu perfeito, o meu filho não tem nada, o meu filho chama a gente para ir para a igreja, o meu filho tem prazer na oração, o meu filho é um menino saudável, é um atleta, é um menino do bem, diz que quer ser médico, está com 12 anos de idade, vai estudar para ser médico, para cuidar das outras pessoas, porque o pai é cardíaco e ele quer ser cardiologista. Deus abençoe meu filho Cauã e o meu filho Daniel, que é outro apaixonado pela obra de Deus. Danielzinho é uma bênção e às vezes levanta de madrugada com medo e fala, pai, vamos orar, estou com medo. E a gente tem que orar, senão ele não dorme mais. Mas essa experiência foi muito forte e a segunda experiência, que foi a que me levou a Deus, foi em 2011, quando eu estava entubado com um infarto
dentro de um avião, de uma UTI aérea, indo para Cuiabá, com a possibilidade de vida muito pequena, e Deus foi trazendo na minha mente todos os erros que eu cometi. Tudo que eu fiz de errado foi vindo de uma hora para outra. Comecei a chorar, a enfermeira me sedou, mas quando eu acordei já numa ambulância em Cuiabá, a experiência continuou, e o Espírito Santo, eu creio que trazendo uma cura na minha alma, porque eu precisava mais do que a cura do coração, a cura na alma. Eu precisava deixar de ser um frequentador de igreja, que achava que ir na igreja, ou talvez até dar uma palestra, ou proferir algumas palavras, ou fazer uma oração, ou cantar um hino, me fazia, ou até entregar uma coleta, um dinheiro na igreja, um dízimo, poderia me fazer melhor do que eu era, ou encobrir o que eu fazia de errado. E aquela cura, ela veio naquele dia. Ela foi, dizem que as paredes dos hospitais, as principais orações, se as paredes dos hospitais falassem, elas diriam o que chega aos ouvidos de Deus. As paredes daquela ambulância, daquela UTI aérea e daqueles hospitais ouviram o que eu tinha de mais profundo do meu coração para falar para Deus. E eu pedi a Deus mais um momento de vida para que eu pudesse rever tudo que eu tinha feito de errado, pedir perdão para as pessoas que eu magoei. Essa experiência foi muito forte. Essa experiência foi mais do que os dias que Deus me deu. Ela foi uma experiência em que eu entendi o que é ir para a igreja, o que é ter o Deus na vida. Se você pudesse descrever Deus com poucas palavras, como que você descreveria Deus? Como o soberano. A vontade dele é soberana. Ele faz o que ele quer, quando ele quer. Ele não brinca com a humanidade como alguns falam. Ele não usa a humanidade como algumas pessoas falam. Ele é Deus e ponto. Nós somos meras criaturas que desobedecemos a Deus e que precisamos dele. Sem ele não temos força. Deus é soberano. O apóstolo Paulo um dia estava pregando, o rapaz caiu lá de cima e morreu. Ele foi lá e orou e o rapaz foi ressuscitado. Mas Paulo reclamava de um problema na carne, de um espinho na carne, que Deus não curava, que Deus não resolvia, sabe lá Deus o que era, e Deus dizia para ele, a minha graça te basta. Então, na realidade, Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não somos nós que determinamos. Essa é a minha visão de Deus. Você, como um apaixonado pela educação, um apaixonado pela política e mais apaixonado ainda por Jesus, né? Que pessoas que nem você, que tem essas experiências com Deus, que o Deus entra ali no momento do impossível, que a gente muitas vezes não quer entregar para Deus e fica lutando, e Deus está ali para resolver o impossível, né? Aquilo que é possível é para nós fazermos, mas aquilo que é impossível é onde Deus entra. E eu vejo que você tem essa paixão por Deus, por servir, por ajudar, por ministrar a palavra, para orar, para levar uma palavra de apoio, levar um aconselhamento, né? Um abraço para aquele que necessita, né? Muitas vezes levar até um alimento físico mesmo para aquele que está precisando. Eu vejo que você é esse tipo de pessoa que é servo, que é dado para essas situações. E nós temos aqui nossos telespectadores que estão nos acompanhando, e muitas dessas pessoas, elas podem estar passando por alguma dificuldade agora, não conseguindo resolver os seus problemas, às vezes está com uma doença, às vezes está com um problema no casamento, às vezes tem o filho que está na droga, alguma coisa assim que escapou do controle. Que conselho você dá para essa pessoa que está nos assistindo? Congregue, vá na congregação, vá na igreja. Eu já vi muita gente de Deus sendo usada aqui em Sinop. Eu estou falando que Deus é soberano, mas Ele usa na sua soberania muitos homens e mulheres. Eu já vi muitos homens de Deus nessa cidade sendo usados para abençoar outras vidas. Quando aquela mulher procurou Eliseu e falou, meu marido morreu, estão levando meus filhos como escravo, eu não tenho mais nada. Olha a situação daquela mulher. Os filhos sendo levados como escravo, o esposo morreu e ela pobre, não tinha nada. Ela não maquiou a situação, ela não foi mistificar, santificar a situação. Tá tudo bem, eu estou passando por uma luta, mas pode deixar que Deus já está resolvendo. E vai para os pés do povo de Deus,
vai para os pés, não do povo de Deus, mas de Deus através do seu povo, vai para a igreja que lá não tem o ensinamento, vai buscar na igreja o alimento, porque a igreja é o hospital de almas. Como tem a Covid aí, as pessoas vão para os hospitais de campanha, hospital regional, para a UPA, a igreja é o hospital da alma, e a alma está precisando de cura, e a cura não é com coach não, também estudamos coach, fizemos curso, não é com coach não é com palavras que humanamente vai elevar você vai ter uma alegria que não é a transformação genuína do Espírito Santo, você vai ter um arrepio na coluna, aquela coisa, e quando sai dali tem dívida para pagar, tem problema. As pessoas estão usando algumas idas em igreja ou algumas igrejas como algo mercantilista, como algo para benefício próprio, como se fosse ali, eu vou indo à igreja para buscar uma cura, para buscar uma bênção, para buscar, e não vai por causa do Deus da bênção. É igual um aniversário, você primeiro vai fazer o aniversário do filho caçula, a mulher chama o marido e fala, vamos fazer o aniversário, ele já reclama, mas vai gastar muito. Ele não está preocupado com o filho, ele está preocupado com o gasto. Né? Aí, não, mas é um aninho, é o primeiro ano, vamos fazer o aniversário. Aí vai fazer o aniversário, ele fica o tempo todo preocupado, daqui a pouco ele começa a olhar os presentes para ver se compensou o que ele investiu na festa com os presentes que a criança vai receber. No final ele começa a abrir os presentes junto ali, mas não é para ver o que a criança ganhou, é para ver se der um presente de valor para a criança. E aí no final ele fala para a mulher, olha, é a última festa, chega, não adianta a gente gastar tanto para ganhar uns negocinhos desse aqui, enfim, e aí as pessoas não são valorizadas e sim as coisas. Do mesmo jeito é com Deus. Muita gente só quer o presente de Deus. Muita gente só quer a cura que Deus tem para oferecer. Muita gente só quer a prosperidade, que ela existe, ela é bíblica, prosperidade não é pecado, que Deus tem para dar. Mas muita gente não quer o Deus da prosperidade, não quer o Deus da cura. Então, na realidade, a igreja, o congregar, o ir buscar na igreja é buscar Deus para a vida. Quando o Davi fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo no original assim, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Se Deus não faltar, não falta nada. Deus é tudo. Deus é abundância, Deus é vida. Então, na realidade, o ir na igreja, o que essas pessoas, o que eu, não são as pessoas, somos nós, eu, o Senhor. Se a gente não se alimentar cotidianamente, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu não buscar o pão nosso de cada dia, todos os dias, no dia seguinte eu estou enfraquecido. O congregar é buscar o alimento. A Bíblia tem tudo, mas as pessoas não leem. Então vão à igreja. Essa é a minha recomendação. O senhor perguntou, faz o quê? Vai na igreja, busca na igreja. Ah, mas é online porque está tendo a pandemia. Assiste online, busca a palavra online, canta junto ali, ora junto quando estiver orando. Mas não deixa de ter essa coisa de meditar dia e noite. Na sua lei, medito de dia e de noite. É parar. O que é esse meditar? Pode ser sentado, senta ali e começa a entender, e começa a pensar, e começa a buscar aquilo que pode transformar o que homem nenhum transforma, que é a nossa alma. Certo. Citando lá o texto de 2 Reis, da viúva, muitas vezes as pessoas querem de Deus, mas ali o profeta fala para ela, o que você tem? Né? O que você tem que eu possa te abençoar? Ela ali cita que ela tinha um pouco de azeite numa botija, e aquele pouco de azeite foi o suficiente para a bênção, né? Para poder ela saldar a dívida, para poder ainda sobrar um resultado para ela viver do restante. Então, muitos dos nossos telespectadores muitas vezes está na sua casa agora, mas você tem que ter alguma coisa para Deus multiplicar. Você não pode vir somente com as suas mãos vazias. O Senhor, ele precisa que você tenha alguma coisa, é isso que o Edivaldo está falando, que você se envolva, que você busque a Deus, que você queira Deus, que você se achegue até Deus, para que as coisas possam acontecer na sua vida. É isso? É isso, e essa busca, ela tem que ser de todos. Por que tem muitos líderes de igreja que estão com depressão? Eles fazem de tudo para os membros da igreja, eles ensinam, eles aconselham no casamento, aconselham nos problemas, mas quando chega dentro de casa enfrentam problemas iguais aos membros. No casamento, financeiro, com filhos, né? E aí fala, meu Deus, eu ajudo todo mundo e como que eu fico? Na realidade, esse pão nosso de cada dia, essa busca a Deus, ela tem que ser de todos, do membro, do líder, da esposa do líder, dos filhos, ela tem que ser uma busca de todos, porque nunca estaremos prontos
Nunca estaremos 100% prontos diante de Deus. Nós estamos sempre tendo que melhorar. Sempre, porque nós nasci em pecado, o pecado concebeu minha mãe. O tempo todo a gente tem que vigiar, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O tempo todo a gente tem que se negar, renunciar a si próprio. Porque quando renunciamos, Paulo diz em Gálatas 2:20, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se a gente conseguir isso, que não é fácil, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, aí a gente consegue ter muitas vitórias. Com lágrimas, com dores, né? Uma das coisas que a gente precisa fazer, tem muita gente que você convive que quer te puxar para trás, que quer te destruir, que quer te derrubar, que quer ver a tua derrota. Você não pode e não deve fazer de conta que essas pessoas não existem. Mas você precisa conviver com quem te anima, te alegra, com quem te joga para cima. Ajude os que te perseguem, ame e não destrua essas pessoas. Elas fazem parte da nossa vida e elas nos ajudam a crescer. Mas a convivência da gente, com gente negativa, com gente que quer te puxar para trás, com pessoas que têm inveja, você identifica isso. Elas sofrem porque você trocou de roupa, trocou de carro, porque você pintou a casa, porque você fez uma viagem. Elas sofrem com a tua alegria. Essas pessoas, elas não podem fazer parte da sua vida. Você não precisa maltratá-las, você não precisa humilhá-las, senão você está sendo igual. Mas você não deve colocar nas fileiras de amizade, de relacionamento, de convívio, pessoas que querem a tua destruição. Eu tenho isso muito claro. Nós só conseguimos chegar em algum lugar quando a gente consegue montar com a gente um grupo de amigos, de companheiros, de pessoas que te levam. Jesus montou um grupo de 12 e não foi fácil. Teve um que traiu, teve outro que negou, teve outro que não creu, mas mesmo assim ele escolheu o que tinha de melhor ali para poder ajudar. Assim é a vida da gente. Você precisa ter os melhores do teu lado e aqueles que querem o teu mal você precisa identificar, porque nunca você vai crescer. Você vai para frente com pessoas te puxando para trás. Isso a gente trabalha nas consultorias, mas você vai ter uma paranoia agora, todo mundo que olhar de cara feia, não, de forma nenhuma. Todos nós somos inteligentes para entendermos que tem pessoas que não ajudam, que não vibram, que é o que o senhor falou, que não participam, que ficam na arquibancada para ver às vezes o trem descarrilhar. Você tem que participar, vibrar e fazer parte do processo para ajudar o trem para frente. Jesus já dizia que aquele que não é por nós é contra nós. Ele não ajunta, espalha. Quem não ajunta, espalha. Então nós precisamos identificar isso na nossa vida. O que está espalhando, né? O que está me levando a essas derrotas? Perfeito. Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 1, Jesus teve lá um encontro com Nicodemos, que era um dos principais ali dos judeus. E Jesus fala para ele que era necessário que ele nascesse de novo, né? Que ele tivesse uma mudança de vida. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala da mudança da mente, né? A transformação da mente. Então é necessário que a gente tenha isso, mudança de vida. Você quer ter experiências com Deus, você quer ver o milagre de Deus, você quer poder servir Deus com toda a sua alegria do seu coração e ver as coisas acontecerem. Você precisa ser transformado, você precisa chegar diante de Deus com todas as suas moléstias, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, os seus vícios. Você tem que chegar diante de Deus, se entregar diante de Deus, viver verdadeiramente esse evangelho, viver verdadeiramente na presença de Deus, e você vai poder colher essas bênçãos, né? Colher os milagres, as transformações, ver Deus salvar a sua casa, ver Deus salvar os seus filhos, né? O seu casamento, ver Deus realmente agir. Muitos empresários nessa pandemia, muitas dificuldades, né? Pessoas lutando ali, pessoas que já fecharam o seu comércio. Meu querido, o seu caminho é Jesus. O seu caminho é se entregar para Jesus. O seu caminho é confiar nele, deixar que ele faça todas as outras coisas. Confia no Senhor e ele vai te prosperar, ele vai te abençoar. Porque Deus é um Deus que é um Deus fiel, é um Deus que cumpre com as suas promessas. Então creia nesse Deus. Como Deus fez milagre, aqui o nosso amigo Edivaldo contou 2 milagres, apenas 2 que ele está tendo tempo aqui, porque o nosso tempo é curto, mas Deus é o Deus que faz milagre todo dia, faz milagre na nossa vida
todas as horas. Então, confie nesse Deus. Entregue o seu caminho para o Senhor. Deixa Ele cuidar da sua vida e você vai ver que as coisas vão mudar na sua casa, mudar na sua vida. Edivaldo, nosso tempo é curto. Se for ficar aqui nesse bate-papo, nós vamos aqui horas e horas. Mas já deu o nosso tempo. Eu gostaria que você falasse com os nossos telespectadores, né? Fizesse suas considerações finais. Você tem todo o tempo aí para você falar. Eu só digo assim, eu conheço algumas pessoas em Sinop que oram de joelho dobrado e oram com a porta fechada, e que tiram parte do dia, às vezes da noite, às vezes da madrugada, para pedir a Deus, para buscar a Deus, para pedir o socorro para a cidade, para as famílias, pedir o socorro para os parentes. Eu acho que essa é a razão de Deus não ter consumido ainda, ter consumido um mundo que não tem, como os nossos pais, os nossos avós, a cultura que se tinha de todos os dias dobrar o joelho. Mas eu fico feliz porque eu conheço muita gente que ainda dobra o joelho cotidianamente. E, como eu falei, não precisa dobrar para os outros verem. Dobram para Deus ver. E pede a Deus a graça, a mudança, a misericórdia. O reino de Deus não vai ser implantado de forma nenhuma pela força, nem por união política, nem por partido político. A mudança no mundo não vai acontecer por causa da política. A política a gente luta para poder resolver problemas sociais, para poder resolver problemas de estrada, para poder o posto de saúde receber o remédio, o munícipe ter o atendimento, para que a escola tenha educação de qualidade. Mas a mudança do mundo ela só vai acontecer através da Igreja de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Não vai acontecer por causa de política, não. Isso esperavam no tempo de Jesus, que ele fosse um grande líder político para mudar tudo. E na verdade o que ele quer mudar é o coração das pessoas. Então a grande mudança não começa externamente, ela começa internamente. E essa mudança, ela se dá através do povo de Deus. E eu conheço muita gente em Sinop, independente da placa da religião, da placa da igreja, que ainda dobra o joelho com temor, com reverência e com comunhão para buscar a Deus. Graças a Deus até participo de alguns grupos nas casas que fazem isso semanalmente. Amém. A palavra diz lá em 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Então é isso que Deus faz, né? Mas, Edivaldo, eu quero te agradecer, quero dizer que foi um imenso prazer receber você aqui. Já quero deixar aqui as portas abertas e dizer para você que futuramente, com certeza, vamos estar fazendo contato para você estar aqui conosco. Eu sei que você é uma pessoa compromissada aí com seus afazeres, mas muito obrigado por você ter arrumado esse tempo para vir bater esse papo conosco. Tá certo? Muito obrigado. Eu quero orar por você nessa hora. Quero que você, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos, que você possa curvar a sua cabeça e que você possa falar com o seu Deus. Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a vida do Edivaldo, Senhor, de toda a sua família. Eu quero colocar diante do Senhor toda a vida da população de Sinop, Senhor, de toda essa nação, esse povo, Deus. Colocar, Senhor, a vida da nossa prefeita, Deus, de todas as autoridades, dos vereadores, Senhor, de todas aquelas pessoas, Senhor, que tem, Deus, ali, que foram eleitos, que aquelas pessoas que têm o poder, Senhor, nas mãos, que eles possam governar para o povo, Deus, que seja, Senhor, em nome de Jesus, um governo certo, um governo, Deus, correto, um governo que venha abençoar o povo, Deus. Aqueles que podem tomar as decisões, que tomem as decisões dirigidas pelo Senhor, meu Pai, no nome de Jesus. Abençoa todos os nossos telespectadores, Deus, guarda a vida de todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar aqui também, para lembrar você, que você pode acompanhar os nossos programas da nossa igreja pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram, e também pela televisão. Nós temos o programa todos os dias, das 10 da manhã, às 15 para 5 e às 8h30 da noite, na TV Cidade Verde. Você acompanha conosco lá o Boas Novas Flash. Seja um telespectador nosso, seja
um amigo nosso, mande, né? Se você tem um comentário, faça um comentário, envie um comentário. Se você precisa de alguma visita, alguma coisa, fale conosco. Nós estamos aqui à disposição para atendê-los. E na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez falando de mais um assunto relevante, trazendo um convidado especial para falar com vocês. Até mais!